Nós vamos aqui, então, estabelecer algumas ideias simples sobre topologia do plano. Topologia é uma palavra que significa, mais ou menos, topo significa lugar ou lugares e logia significa estudo. Portanto, o que nós vamos fazer, abreviando, é estabelecer para conjuntos de pontos no plano ideias ou definições correspondentes às ideias de conjunto aberto e de conjunto fechado que conhecemos para a reta real. Então, considera que temos um conjunto C de pontos representados pela curva que aqui está e pelos pontos que estão dentro dela, portanto, por o conjunto de pontos que podemos ver sombreado aqui. Considera no plano também os pontos I, F e E, que podemos ver na nossa figura. Então, o ponto I diz-se um ponto interior do conjunto C, ou um ponto interior ao conjunto C. Porque se eu pegar em qualquer ponto e lhe puser um círculo à volta, não importa quão pequeno seja o raio do círculo, desde que não seja zero, e designo ao conjunto dos pontos que fazem parte desse círculo, do interior desse círculo, vizinhança do ponto que marquei no centro. Eu digo que um ponto é um ponto interior quando há uma vizinhança de conjuntos desse ponto, para além dele, que pertencem ao conjunto C. Portanto, é isto que define a ideia de ponto interior de um conjunto no plano. Portanto, podes ver que por muito pequeno que eu posso transformar este ponto I no centro de um círculo, e todos os pontos do interior desse círculo pertencem ao conjunto C. Portanto, qualquer ponto nestas condições é um ponto interior do conjunto C. Por outro lado, no conjunto F já não é possível fazer isso no seguinte sentido. Eu marco um ponto sobre esta linha e estabeleço um círculo pequeno em volta desse ponto, de raio tão pequeno quanto eu queira, desde que não seja zero, e não consigo evitar que haja pontos neste círculo que não pertencem ao conjunto C. Portanto, todos os pontos que estão no círculo que eu marquei aqui, que estão nesta zona de cima, eles não pertencem ao conjunto C. Embora o próprio ponto que está sobre a linha pertença, porque eu aqui pretendo que todos os pontos que estão sobre esta linha azul pertençam ao conjunto C, qualquer círculo, dizia eu, que marca à volta destes pontos, contém sempre também pontos que não pertencem a C. Então, se um ponto pertence a um conjunto e eu não consigo marcar um círculo centrado nesse ponto com um raio não nulo, de modo que esse círculo só contenha pontos do próprio conjunto C, se não consigo fazer isso, eu digo que o ponto é um ponto de fronteira do conjunto C. E todos os pontos que estão sobre esta linha são pontos da fronteira do conjunto C. Por outro lado, se olharmos para o conjunto E, para o ponto E, queria dizer que está aqui em cima, o que é que ele tem? Ele é um ponto que não pertence ao conjunto C, e eu consigo marcar sobre ele, portanto, um círculo, neste caso, por muito pequeno que o raio desse círculo seja, tal que eu não tenho aqui nenhum ponto do conjunto C. Quando isso acontece, eu digo que o ponto E é um ponto exterior ao conjunto C. Portanto, qualquer ponto que, marcando, eu consigo definir uma vizinhança dele que não contém nenhum ponto no conjunto C. Neste caso, uma vizinhança circular. Então,
O análogo de conjunto aberto em R, okay? Recorda que sob a reta real, o que é que a gente tem? Temos, por exemplo, o intervalo aberto 2, 3. Okay? Supõe isto assim. E como é que tu o marcas na reta real? Tens o ponto 2, tens o ponto 3 e nós excluímos estes dois pontos. Os pontos 2 e 3 funcionam neste caso como a fronteira, a linha de fronteira funciona num conjunto de pontos sobre o plano. E então, nós dizemos que um conjunto no plano é um conjunto aberto se todos os seus pontos são pontos interiores. Portanto, repara que aqui no caso real, os pontos 2 e 3 não pertencem ao conjunto aberto, estes dois pontos extremos, portanto vou pôr aqui maior um pouco, e todos os outros pontos, para todo e qualquer outro ponto, eu consigo desenhar um círculo tal que, ou neste caso, um intervalo centrado no meu ponto, tal que todos os pontos dentro desse intervalo pertencem ao conjunto 2, 3. Consigo fazer isso para todos os pontos, exceto para estes pontos 2 e 3, que são pontos da fronteira do conjunto. Portanto, o análogo é um conjunto que contém pontos interiores, mas não contém pontos de fronteira. É o análogo de um conjunto de um intervalo aberto, é um conjunto aberto. Chamamos agora não intervalo, mas conjunto aberto. E está salientado aqui que o ponto de fronteira F pertence à fronteira de C, mas não pertence a C porque aqui, propositadamente, queremos que o conjunto não inclua a sua fronteira. Um exemplo de um conjunto aberto é uma circunferência, um círculo centrado na origem, do qual eu quero que pertençam ao conjunto apenas os pontos interiores. Suponho, por exemplo, o círculo tem raio 2, então eu quero que o meu conjunto C, neste caso, formado apenas por pontos interiores, seja dado por pares de pontos de números reais, tais que x2 mais y2 menor do que o quadrado do raio. Portanto, este conjunto inclui apenas os pontos interiores à circunferência. Depois, conjunto fechado é o análogo a intervalo fechado na reta real. Então, temos aqui o ponto 2, o ponto 3 e todos estes pontos, incluindo os pontos fronteiros, por assim dizer, 2 e 3, pertencem ao intervalo. Aqui, um conjunto fechado é um conjunto que contém todos os seus pontos de fronteira. Portanto, neste caso, o ponto de fronteira pertence ao conjunto C. Como aplicação, temos aqui um exercício em que nos é dado um conjunto C, que é o que podes ver definido aqui, e o que se pretende é indicar quem é o interior, quem é a fronteira e quem é o exterior do conjunto C. Sendo que o interior do conjunto C é o conjunto de todos os pontos interiores de C. A fronteira do conjunto C é o conjunto de todos os pontos de fronteira ou todos os pontos fronteiros de C. E o exterior do conjunto C é o conjunto de todos os pontos exteriores a C. Então vamos ver. É imediato ver que o conjunto de pontos x e y, tais que as coordenadas satisfazem a condição que aqui está, consiste nos pontos que estão sobre a reta que bisseta os quadrantes ímpares. Portanto, o conjunto C, definido acima, é o conjunto de todos os pontos que estão sobre esta reta. Ora, vamos ver quem é o interior de C. E o que nós verificamos neste caso é que o interior de C é o conjunto vazio, ou seja, não há nenhum ponto. O conjunto vazio também se pode representar com duas chavetas sem nada dentro. Não há nenhum ponto do conjunto C que seja um ponto interior a C. Porquê? Porque se eu escolher um ponto qualquer de C, pode, por exemplo, ser este,
Eu não consigo traçar nenhum círculo à volta dele, por muito pequeno que o raio seja, desde que não seja zero. Dizia, não consigo traçar nenhum círculo que contenha apenas elementos de C, porque todos os pontos que aqui ficam são pontos que não pertencem a C. Portanto, não há aqui, resumindo, nenhum ponto que satisfaça as condições de ponto interior, portanto, o interior de C é vazio, ou, dito de outra maneira, o conjunto C não tem interior. Quem é a fronteira de C? Bem, a fronteira de C é o próprio conjunto C. Porquê? Porque, lá está, escolhendo um ponto qualquer de C, marcando uma vizinhança circular em volta dele, não é possível traçar essa vizinhança sem incluir pontos que pertencem a C, por exemplo, o próprio ponto escolhido como centro, mas também pontos que não pertencem a C, que são pontos que estão nesta zona da vizinhança circular. Portanto, todos os pontos sobre a reta são pontos de fronteira de C. Uma maneira da gente dizer isto é que o conjunto C é igual à sua própria fronteira. E quem é o exterior de C? Bem, o exterior de C é o conjunto de todos os pontos exteriores ao conjunto C. E são todos os pontos do nosso plano, exceto os pontos que estão sobre a reta. Então, podemos dizer que o exterior de C corresponde ao conjunto de todos os pontos do nosso plano, exceto os pontos que pertencem ao próprio conjunto C.